Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje vamos dar início à nossa aula de ciências, certo? Então, hoje a prof está gravando um pouquinho diferente. Se vocês gostarem, avisem a prof, deixem um joinha. Se vocês acharam que da outra forma era melhor, vocês também avisem a prof, assim a gente pode estar melhorando cada vez mais. Mas essa aula em especial, a prof precisava mostrar a apostila para vocês, para nós estarmos trabalhando juntos, certo? Então, hoje na aula de ciências nós vamos fazer da página 236 até o final desta unidade, certo? Que é a 241. Na tarefa, que a prof explica a tarefa para vocês também. Então, agora nós vamos continuar falando sobre o solo. Lembrando que o solo é a terra em que nós pisamos, que nós plantamos, que nós moramos. Então, vamos lá. Solo arenoso, argiloso e úmero. Umífero, certo? E solo umífero. Então, vamos lembrar. O solo arenoso é aquele semelhante à areia, também parecido com areia, similar ou até mesmo à areia, alguns tipos de areia. Argiloso é aquele que lembra argila. E o umífero, essa palavra umífero vem de humus, que significa substâncias orgânicas de restos de animais, restos de outros alimentos, também conhecido como adubo, certo? Então, a terra umífera é aquela terra que nós plantamos, é uma terra mais escura, mais parecido com preto. Então, vamos dar continuidade à apostila. Nos experimentos anteriores, você verificou que os solos são diferentes quanto às suas características. Por meio delas, podemos classificá-los em 3 tipos. Então, aqui estão os 3 tipos de solo, tá? E as suas características? Então, aqui tem um solo arenoso. Olhem na imagem, certo? Areia, solo arenoso. A sua coloração, ela é amarelada. A sensação de textura, quando você toca nesse solo, é sensação de aspereza, de áspero. Lembra quando vocês tocam na areia, principalmente daquelas praias que a areia é mais áspera, mais grossa? Uma sensação de aspereza. E a sua composição, formado por grãos de tamanho maior, que deixam espaço para a passagem rápida da água. Então, se vocês estão com um pouquinho de areia na mão e jogam água, a água ela passa mais rapidamente pela areia. Ela consegue deixar espaço para a passagem rápida da água. Agora o outro solo, o solo argiloso. A sua coloração é avermelhada. Lembram naquela experiência que eu fui mostrando as fotos para vocês? Que vocês diziam que parecia laranja, tipo tijolo? Então, aquela coloração é avermelhada, é um solo mais avermelhado. E qual a sensação, qual a textura desse solo? Sensação de dureza. Quando seco ele fica duro, tipo argila. E pegajoso quando molhado. Pode ser facilmente moldado com as mãos. Então, a nossa argila que nós manuseamos. Claro que aquela argila que nós manuseamos não é só do solo argiloso. Tem outras composições lá para facilitar o nosso manuseio. Mas o solo argiloso é semelhante àquilo. E a sua composição é formada por grãos de tamanho menor, com pouco espaço entre eles, armazena maior quantidade de água. Então, se você tem um pouco desse solo argiloso na sua mão e você deixa cair água, derruba a água, esse solo ele retém a água, ele fica com a água por mais tempo. A espessura de grãos tamanho menor, quando você mexe na argila, assim, você não consegue sentir os grãos do solo, os grãos da terra, porque eles são muito pequenos. E por último, o solo umífero, certo? A sua coloração é escura, é aquela imagem da terra que vocês diziam que era preta, lembra? E a sensação de maciez quando molhada e quando pode ser moldada com as mãos. Então, é aquela terra que nós plantamos, que geralmente nós plantamos as nossas mudas. É uma terra mais fofa, mais gostosa, ela tem um cheiro muito bom. E ela é formada por grãos de tamanho médio, onde se nota a presença de matéria orgânica. Então, lembra do humus que a prof falou? Matéria orgânica. São restos de alimento, restos de animais, é onde deixa a terra mais adubada. Então, agora, nós precisaríamos fazer essa experiência, que você é um cientista 3.
Então, vou ler para vocês o que seria essa experiência. Vamos testar a permeabilidade do solo, ou seja, a propriedade de permitir que a água passe por ele. Então, deixa eu grifar aqui com vocês. A permeabilidade é a propriedade de permitir que a água passe por ele, certo? Então, se eu estou segurando uma areia e aquela água passa pela areia, aquela areia ela é permeável. A água pode permear no meio dela e escorre com facilidade. Se ela é impermeável, a água não passa. Lembra quando a mamãe e o papai na nossa casa, eles deixam o nosso sofá impermeável e eles fazem uma proteção para quando cair um copo de água não molhar o sofá? É exatamente isso. Impermeável é quando a água não passa, certo? Então, tem um solo que a água não passa com facilidade. Então, com essa experiência, vocês vão ver qual é o solo. Então, o que é o passo a passo dessa aula agora? Vocês vão pausar esse vídeo da aula e vocês vão lá no Classroom, junto no anexo desse vídeo tem um vídeo ao lado, que é o vídeo da experiência do solo, da permeabilidade do solo. Então, lá vocês vão conseguir ver esse vídeo. Então, pausem e vão lá assistir. Então, agora, voltando do vídeo da experiência, né? Vocês conseguiram perceber que o solo arenoso, a água passa com mais facilidade, passa super rápida, que o solo argiloso, ele não passa com tanta facilidade. O solo argiloso, a permeabilidade dele é pouca, ele é um solo mais impermeável, certo? Pouco permeável. E o solo umífero, ele é pouco permeável. Ele demora um pouco mais a passar do que o de areia. O da areia é mais rápido, o umífero é médio e o argiloso pouca água passa. Então, vamos responder as questões aqui agora. Como na experiência a gente não conseguiu fazer em ml para ver quantos ml de água que passava, esse primeiro campo dos milímetros de água não retida nós não vamos fazer, tá? Nós vamos fazer somente as características do solo, se ele é pouco permeável, se ele é permeável e se ele é muito permeável. Então, vamos lá. Vou fazer algumas perguntas para vocês e vocês vão assinalando. O solo argiloso, ele foi pouco permeável, tipo, não passou muita água, ele foi permeável, passou o suficiente, ou ele foi muito permeável? Façam um X na questão que vocês acham correta. Então, vamos lá. O solo argiloso, ele foi pouco permeável. Então, façam um X. O argiloso, ele foi pouco permeável, passou pouca água por ele, né? E o solo arenoso, aquele de areia, foi pouco permeável? Foi permeável ou ele foi muito permeável? Quando é colocada água na areia, a água passa rápido? Passa lentamente? Passa muito rápido, né, pessoal? Então, aqui, ó, muito permeável a areia. E o solo umífero? O umífero, ele foi permeável, ele está na média, ele foi no meio, né? Ele não reteve muita água igual ao argiloso, ele não passou tão rápido quanto o arenoso, ele foi um meio termo. Então, aqui a questão A. Agora, responda as questões. Que solo deixa passar maior quantidade de água? Qual solo que passa maior quantidade de água? Respondam lá. B. Que solo deixa passar a água com maior velocidade? Então, qual solo que a água passa super rápido? E a C. Que solo retém a maior quantidade de água? Que solo segura a maior quantidade de água? Então, vamos responder juntos aqui. Então, o solo que deixa passar maior quantidade de água é o solo arenoso, certo? E o solo que a água passa com mais rapidez, com mais velocidade? É o solo arenoso também, né, pessoal? E aquele que retém a maior quantidade de água é o solo argiloso. Muito bem, show de bola. Vamos ler o post-it. Um solo bom para o plantio de hortaliças deve ser fofo e poroso. Poroso é um solo que apresenta espaços entre os grãos que o constituem.
o que permite a penetração da água, do ar e das raízes. Então, é o solo umífero. O solo umífero, ele é o melhor solo para o plantio, porque ele é fofo, ele é poroso, ele tem espaços onde passa a água, ele tem espaço também para as raízes estarem se infiltrando, ele tem espaço para a água, para o ar também, o solo tem que ser arejado também. Então, umífero é o solo, melhor solo para o plantio. Agora vamos para a próxima atividade. Atividade ler, da página 238. A permeabilidade do solo permite a formação de lençóis freáticos e de aquíferos. Para saber mais, leia o texto a seguir. Água nas alturas. Então, o nosso título é Água nas alturas. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente melhorar a nossa visão. Como as águas que ficam no subsolo formam os rios e cachoeiras em montanhas. Chua! Esse barulho no meio da floresta não deixa dúvidas, tem catarata por perto. Ver aquela água toda caindo é realmente muito bonito. Mas como será que ela vai parar lá no alto? De acordo com o geólogo Reinaldo Bertolo, da Universidade de São Paulo, a água que aparece nas montanhas vem da chuva. Os pingos caem nessas regiões mais altas e vão descendo por entre os grãos do solo até atingir o lençol freático. Cada região tem um próprio lençol freático. A altitude entre eles pode variar. Em locais onde chove com frequência, esse reservatório está sempre cheio, quase sempre cheio, e a água transborda mais facilmente para a superfície. As nascentes dos rios surgem especialmente nos vales das montanhas, naqueles locais onde a superfície do lençol freático cruza com a superfície do solo, conta o cientista. Veja que conclusão interessante. As cachoeiras enormes que vemos por aí começam por várias pequenas gotas de chuva que foram se unindo e andando juntas embaixo da terra até virarem grandes cursos de água. Então aqui tem uma imagem, os lençóis freáticos dão origem às nascentes de rios e lagoas. A prof vai deixar um videozinho para vocês em anexo também, explicando direitinho para vocês com ilustrações sobre o lençol freático. Certo? Então agora vamos para a atividade. Como a água que cai no alto da montanha chega ao subsolo? Então, de acordo com o texto que a gente acabou de ler, como que isso acontece? Certo? Então, isso acontece principalmente por meio da chuva, não é mesmo? Porque as gotas da chuva, elas vão se juntando com o decorrer. Elas vão caindo morro abaixo e elas vão se juntando. Então, a água que cai no alto da montanha chega ao subsolo. Quando ela chega ao subsolo, ela se junta com com os lençóis freáticos, com os outros reservatórios de águas que ficam embaixo da terra. Chega ao subsolo, pois o subsolo permeável que sugou a água, permite que a água vá percorrendo seus espaços vazios, até chegar a uma camada impermeável de rochas, onde se acumulará formando uma reserva de água subterrânea. Então, a terra ela tem vários espaços, certo? Tem rochas, tem o solo argiloso, tem o solo, o humus. Por cima, geralmente, é o solo mais arenoso. Quando essa água da chuva, ela cai na terra e ela vai permeando, ela vai entrando, ela chega até um lugar onde não tem mais para onde permear, não tem como permear dentro da rocha, por meio da rocha. Então, ali fica um acúmulo de água. Aquele acúmulo de água é chamado de lençol freático. É aquele videozinho que eu vou deixar para vocês. Fica ali o lençol freático. Então, todo o acúmulo de água, ela vai correndo morro abaixo, montanhas abaixo, e assim formando as cachoeiras. Então, como que nós poderíamos responder aqui? Como a água que cai no alto da montanha chega ao subsolo? Então, vamos lá. A água que cai no alto da montanha chega ao subsolo, né? Como ela vai permeando, ela vai chegando ao subsolo, pois o solo
permeável permite que a água vá percorrendo seus espaços. Ponto. Assim se acumula água no subsolo, formando uma reserva de água. E essa reserva ela vai descendo cachoeira abaixo, montanhas abaixo, formando uma reserva de água. Certo, amores? Então, apertem o pause para vocês estarem copiando a resposta. Vocês podem estar respondendo com as palavras de vocês, certo? Mas sem perder a intencionalidade da resposta. Então, qual é a importância da água subterrânea? Então, a água subterrânea, ela é muito importante porque ela abastece parte da população. Lembram da água subterrânea que nós falamos que grandes árvores se abastecem com a água, com essa água subterrânea? As raízes são tão profundas que elas conseguem estar sugando essa água para o abastecimento da árvore. Algumas plantas também têm raízes bem fortes, né? Então tem alguns poços artesanais. Em algumas cidades do Nordeste, até na casa da minha avó ainda tem um poço artesiano, é um poço artesanal, e esse poço ele vai até lá embaixo, onde fica essa água acumulada. É assim que é pego a água do poço. Várias cidades, várias populações ainda se abastecem dessa água, certo? Então, a água subterrânea é importante porque ela abastece parte da população, atendendo às suas necessidades diárias de consumo. A outra parte da água não utilizada servirá como reserva para necessidades futuras. Então, algumas famílias ainda usam poços, certo? Esses poços sustentam e acabam abastecendo parte da população. Então, vamos ali. A água subterrânea é importante para o abastecimento de água para parte da população. Plantas e árvores também utilizam essa água para a água subterrânea. Lembrando que as respostas vocês podem fazer com as palavras de vocês, né? Mas sem perder a resposta correta. Então, agora vamos para a explicação da tarefa, meus amores. Então, em casa, escreva porque o solo é importante para os seres vivos. E a questão 2, porque os solos apresentam cores diferentes, quais são elas? Essa vocês já fizeram na aula passada, certo? Então, agora nós vamos fazer a questão 3 e a questão 4. Questão 5 também nós vamos fazer, tá? Então, a questão 4 é: relacione os tipos de solo às suas características. Então, o solo arenoso, solo argiloso e o solo umífero. Vocês têm que colocar qual é A, qual é B e qual é C. Então, o solo escuro, rico em matéria orgânica. Qual é? A, B ou C? Solo composto de grãos maiores, onde a água escoa rapidamente pelos espaços vazios. Solo composto de grãos menores, nos quais a água fica retida, formando uma lama quando encharcada. Então, vocês vão responder qual é A, qual é B e qual é C. 5. Assinale a alternativa correta, classificando o tipo de solo considerando as características descritas e as imagens a seguir. A, estrada barrenta na época das chuvas e com solo duro no tempo de seca. Qual é? Arenoso ou argiloso? Faça um X. B, tipo de solo muito presente no Nordeste do Brasil, com grande quantidade de areia em sua composição.
quantidade de areia, arenoso ou umífero, solo rico em matéria orgânica. Qual é rico em matéria orgânica? Solo arenoso ou solo umífero? Então, respondam aqui as suas atividades, certo? E nós vamos estar corrigindo a nossa tarefa na nossa aula ao vivo. Então, entre na nossa aula ao vivo para a gente estar corrigindo essas tarefas. Então, super beijo, meus amores, e até a nossa aula ao vivo.